Você já parou para pensar se as operações aritméticas dos números reais estão bem definidas ou não? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste InMath demonstraremos que a adição dos números reais está bem definida. Nos utilizaremos dos resultados soma de sequências de Cauchy, produto de sequências de Cauchy, limite de soma de sequências, teorema do sanduíche para sequências e o lema do InMath anterior. Mais sobre estes assuntos na descrição. No InMath sobre a definição da aritmética dos números reais, vimos que a soma da classe da sequência xn pela classe da sequência yn é dada pela classe da sequência xn mais yn. E o produto da classe da sequência xn pela classe da sequência yn é dada pela classe da sequência xn vezes yn. Se você ainda não assistiu, assista a definição da aritmética dos números reais antes de continuar este vídeo. Nos questionamos se tal aritmética está bem definida. Este questionamento se desdobra em duas perguntas. A primeira é se as operações de adição e multiplicação que definimos são fechadas, isto é, se o resultado da adição e multiplicação entre quaisquer números reais, tal como definimos, é também um número real. A pergunta se dá, pois definimos o conjunto dos números reais como o conjunto das classes de equivalência de sequências de Cauchy. Se porventura xn mais yn ou xn vezes yn não for uma sequência de Cauchy, então a soma ou o produto de dois números reais não será um número real. Por exemplo, vimos no InMath sobre a inspiração para a definição dos números reais que a classe da sequência xn igual a 2n mais 1 sobre n será uma cópia isomórfica do número 2. E a classe da sequência yn igual a 3n mais 1 sobre n será uma cópia isomórfica do número 3. Se por acaso, ou alguma razão, xn mais yn não fosse uma sequência de Cauchy, então a soma entre o número real 2 e o número real 3 não seria um número real. Um outro exemplo. Como veremos em InMaths futuros, existirão sequências que definirão a classe que chamaremos de número π, como, por exemplo, Zn igual a somatório com k indo de 1 até n, de menos 1 elevado a k mais 1, que multiplica 4 sobre 2k menos 1. E existirão sequências que definirão a classe que chamaremos de número E, o número de Euler, como, por exemplo, Wn igual a 1 mais 1 sobre n elevado a n. Se ocorresse de Zn mais Wn não ser uma sequência de Cauchy, então a soma entre o número real π e o número real E não seria um número real. No entanto, a resposta a essa pergunta é imediata. Sim, a soma e o produto entre dois números reais são também números reais, uma vez que soma de sequências de Cauchy é uma sequência de Cauchy e produto de sequências de Cauchy é uma sequência de Cauchy, como pode ser visto na descrição. A segunda pergunta é se os resultados da adição e da multiplicação entre duas classes, cada um, independe da escolha das representantes das classes. A pergunta é pertinente, uma vez que tais operações foram definidas em termos das sequências que definem as classes. O que queremos dizer é o seguinte: existem infinitas sequências que definem uma classe. Desta forma, a definição da aritmética dos números reais seria ruim se o resultado da adição ou da multiplicação fosse diferente para cada sequência que pode definir uma dada classe. Para responder a esta pergunta, basta demonstrarmos o seguinte teorema. Para todas as classes xn e yn, segue que xn mais yn e xn vezes yn independem da escolha das representantes das classes xn e yn. Este teorema significa que, dadas classes xn e yn e uma sequência Zn pertencente à classe xn, isto é, uma sequência Zn que também é representante da classe xn, e uma sequência Wn pertencente à classe yn, isto é, uma sequência Wn que também é representante da classe yn, a classe definida pela sequência xn mais yn é igual à classe definida pela sequência Zn mais Wn, e que a classe definida pela sequência xn vezes yn é igual à classe definida pela sequência Zn vezes Wn. Isto é, o teorema diz que xn mais yn e xn vezes yn independem da escolha das representantes das classes xn e yn. Neste InMath trataremos da adição. Precisamos demonstrar que, dadas classes xn e yn e uma sequência Zn pertencente à classe xn e uma sequência Wn pertencente à classe yn,
a classe definida pela sequência xn mais yn é igual à classe definida pela sequência zn mais wn. Mas dizer que a classe definida pela sequência xn mais yn é igual à classe definida pela sequência zn mais wn significa que a sequência xn mais yn é equivalente à sequência zn mais wn, o que, por sua vez, significa que a distância entre xn mais yn e zn mais wn tende a zero. Agora, note que módulo de xn mais yn menos n mais wn é igual a módulo de xn menos n mais yn menos wn, que pela desigualdade triangular é menor ou igual a módulo de xn menos n mais módulo de yn menos wn. Como Zn pertence à classe xn, segue que Zn é equivalente a xn. Como Wn pertence à classe yn, segue que Wn é equivalente a yn. Mas Zn ser equivalente a xn significa que a distância entre xn e Zn tende a zero. E Wn ser equivalente a yn significa que a distância entre yn e Wn tende a zero. Assim como os dois últimos módulos tendem a zero, temos que o primeiro módulo também tenderá a zero. Isto nos dará a demonstração de que a adição está bem definida. Após esse esboço, vamos à demonstração em si. Sejam xn e yn classes de equivalência e uma sequência Zn pertencente à classe xn e uma sequência Wn pertencente à classe yn arbitrárias. Como Zn pertence à classe xn, segue que Zn é equivalente a xn. E como Wn pertence à classe yn, segue que Wn é equivalente a yn. Donde limite de módulo de xn menos zn é igual a zero, e limite de módulo de yn menos wn é igual a zero. Daí, pelo limite da soma de sequências, a soma destes módulos tende a zero. Como, pela desigualdade triangular, módulo de xn menos n mais yn menos wn é menor ou igual a módulo de xn menos n mais módulo de yn menos wn para todo n natural, segue que zero é menor ou igual a módulo de xn mais yn menos n mais wn, que, por sua vez, é menor ou igual a módulo de xn menos n mais módulo de yn menos wn para todo n natural. Logo, pelo teorema do sanduíche para sequências, limite de módulo de xn mais yn menos n mais wn é igual a zero. Daí, a sequência xn mais yn é equivalente à sequência zn mais wn, donde, pelo que demonstramos no lema do IMF anterior, a classe definida pela sequência xn mais yn é igual à classe definida pela sequência zn mais wn. Como a sequência zn foi tomada arbitrária na classe xn e a sequência wn foi tomada arbitrária na classe yn, segue que o resultado da adição independe da escolha das representantes das classes xn e yn. Como as classes xn e yn foram tomadas arbitrárias, temos que a adição está bem definida. Façamos uma pequena revisão da demonstração. Para demonstrar que a adição independe da escolha das classes, queríamos concluir que xn mais yn menos n mais wn tende a zero. Nosso ponto de partida foi o fato de zn menos xn e wn menos yn ambas tenderem a zero. Usando a desigualdade triangular, verificamos que xn mais yn menos n mais wn é menor que a soma de duas coisas que tendem a zero. Com isso, o teorema do sanduíche garantiu que xn mais yn menos n mais wn tende a zero, o que significa que a sequência soma xn mais yn é equivalente à sequência soma zn mais wn. Daí, o lema do IMF anterior se encarregou de concluir que xn mais yn e zn mais wn determinam a mesma classe. Por fim, observamos que como as classes e as sequências eram arbitrárias, nossas conclusões valem para quaisquer classes e sequências, concluindo então que a adição definida independe da escolha das representantes das classes. No próximo IMF, demonstraremos que a multiplicação está bem definida.